Mário Mas. Desafios e soluções. Pega o papel do WhatsApp. Obrigado. Olá, amigos. Estamos mais uma vez juntos, falando sobre comportamento e espiritualidade. E hoje, novamente, ao vivo no WhatsApp. Você que está aí no WhatsApp também acompanha, faz as suas perguntas sobre o tema programação reencarnatória. Olha que bacana, programação reencarnatória. Isso já afasta para bem longe a visão de que estamos no mundo por conta do acaso, por conta de acontecimentos fortuitos, que nem sempre somos participantes disso tudo que está acontecendo, né? Protagonistas. Bom, o livro que vamos estudar é o Desafios de Mudar, que é o livro que eu escrevi recentemente, falando de vários assuntos sobre comportamento e espiritualidade. Não é de autoajuda, é uma reflexão, é um pensar como espírita e psicólogo, né, sobre o comportamento. E todos os direitos são doados à Casa André Luiz e à Rádio Boa Nova. Então, você comprando, você está ajudando estas instituições. Você entra no site do Mundo Maior Editora para obter o livro. Bom, você que quiser participar pelo WhatsApp, o telefone é 979664036. 979664036, falando do assunto que trouxemos hoje para que a gente possa refletir bastante. Então vamos começar? Olha só. As grandes transformações que a sociedade enfrenta atualmente podem confundir o saber humano, o nosso conhecimento, que não consegue decifrar o que está ocorrendo. Você conversa com os materialistas, eles ficam aturdidos e sem explicação, com a seguinte argumentação. Bom, a ciência disse que o progresso poderia trazer a felicidade para o ser humano. Avançamos no progresso da ciência e o ser humano ainda não está feliz. Na perspectiva materialista, não tem muita explicação, né? Para nós espíritas, sabemos que estamos em evolução e que não é o avanço exterior necessariamente que vai trazer a felicidade interna. A felicidade, o bem-estar, a alegria depende de evolução do indivíduo, não só do externo. Então as coisas começam a fazer sentido, né? Apesar das várias conquistas da ciência para eliminar ou mesmo curar as doenças e proporcionar mais qualidades de vida às pessoas, ainda há muita gente em sofrimento, apesar dos avanços, apesar de todo o conforto material que possa ter. Isso seria suficiente para causar uma reflexão. Espera aí. Mas a felicidade não está nisso, no conforto? O conforto não traz felicidade? E por que o indivíduo tem conforto e está doente, está atormentado? O outro está paupérrimo, não tem dinheiro para quase nada, está toda hora sorrindo. E aí alguns vão dizer, ele é alienado. Alienado? Não, você vai conversar com uma pessoa que é muito coerente. A medicina avançou muito no tratamento do corpo, novos fármacos, tratamentos mais eficazes, cirurgias corretivas, transplantes. No entanto, tudo isso não traz necessariamente a paz, o bem-estar, a esperança, né? Assim, se você estiver num lugar paradisíaco, segundo os nossos conceitos humanos, você estará num ambiente de total paz, de total tranquilidade, e digamos que você esteja numa praia paradisíaca, numa rede balançando, tomando água de coco. Você tem paz interna, você está sereno, você está feliz. Não vai depender da água de coco e nem da rede que você está balançando. Vai depender do seu estado subjetivo, do seu mundo interno. É aí que nós temos que trabalhar, porque não adianta você incrementar o ambiente. Veja, o ambiente é importante?
O ambiente reflete na personalidade? Reflete, mas não é determinante. Então, vamos arrumar o ambiente? Vamos, é gostoso estar num lugar limpo, não é? É bom estar num ambiente bonito. E sim, a estética mexe conosco. Mas se o indivíduo está atormentado, estes estímulos externos não são tão eficazes. Nós temos que melhorar, e o aperfeiçoamento, a evolução vai melhorar tudo, vai deixar tudo mais bonito, não tem dúvida sobre isso. Vai aperfeiçoando tudo. As casas, as ruas, os bosques, tudo vai melhorar. Então, vamos trabalhar nessa questão, mas não esquecer o principal, que é a nossa evolução, não é? Vamos ver, no entanto, tudo isso não traz necessariamente paz, bem-estar e esperança. Isso se dá porque essas conquistas são de ordem exterior e não vão além da materialidade. É necessário levar em conta que o objetivo de seu interesse, no caso a medicina, o ser humano, é um espírito imortal. A medicina tem que saber disso. A medicina, a psicologia, é um espírito imortal pré-existente que traz as marcas de suas experiências milenares em formas de limites, dores, perturbações, lucidez, determinação, maturidade, que são tipificadas, que vão tipificar, vão dar as configurações da personalidade. Ok? Então, nós não podemos fazer uma observação fragmentada. Né? Pegar um fragmento da vida, por exemplo, essa vida só. A sua personalidade é o resultado das experiências dessa vida. Não só. São as várias existências que vão compor a personalidade. E aí, então, você vai entender. Uma pessoa que nasceu em condições boas e ela não consegue desfrutar dessas condições boas porque subjetivamente ela está atormentada, né? Eu já contei aqui o caso da Raulinda, de um livro de Manuel Filomeno de Miranda, que é uma moça que aos 30 anos ela não consegue namorar. Os homens se aproximam dela e logo se afastam. E ela se diz se sentir como repelente. Ela repele os homens. Sabe por quê? Porque numa vida passada, ela traiu o marido e o matou por envenenamento. Ele começou a obsediá-la, ela traz a culpa do crime e ela se sente repelente, os homens não se aproximam dela. Quem olha de fora fala, puxa vida, mas o que acontece? É falta de assertividade, é falta de produção, é falta de sair mais para ela arranjar namorado? Não, não é. É subjetivo, é espiritual. Se ela for para a balada todo dia, ela não vai conseguir arrumar alguém. Ou vai arrumar alguém do jeito dela, perturbado. É para nós pensarmos a personalidade na perspectiva reencarnacionista, não é? E não somente na vida presente. A ciência, em sua maioria, procura compreender o indivíduo nos limites da vida única. Não dá conta. Não dá conta. Como que você tenta entender uma pessoa introvertida e extrovertida se desde criança ela é assim? Você poderia dizer, é uma característica da personalidade. Ela traz essa bagagem. Da onde que ela traz? De experiências anteriores. Mas esse olhar é insuficiente para esclarecer tanta diversidade no comportamento. Esse limite se verifica, por exemplo, no desdobramento de equipes de profissionais ao realizarem um transplante de órgão. A equipe está lá toda preparada, com técnicos super eficientes, com aparelhagem de última geração, faz o transplante e não dá certo. Espera aí, mas nós temos todas as condições? Que negócio é esse? Vamos lá. Nesses casos, temos de considerar que a doença não representa um incidente fortuito, no caso de um transplante, mas algo ligado à conduta moral do paciente. A doença que o indivíduo tem está ligado à sua conduta moral.
ok? Não é um incidente fortuito. Portanto, o transplante vai ser eficaz ou malograr dependendo das condições do indivíduo, não só das técnicas. Quer ver? Diz Joana de Ângeles: as ocorrências normais de insucesso no transplante estão perfeitamente desenhadas no mapa das ocorrências da lei de causa e efeito moral, que ainda predomina no paciente, impedindo-lhe a atual recuperação, o que não significa impropriedade ou desqualificação da técnica. A técnica está lá de última geração. Não houve sucesso porque o doente está em curso na lei de causa e efeito. Se moralmente ele não se modificou, ele não pode ficar sem a doença. Vamos avançar? Mais adiante vai dizer Joana de Ângeles: a rejeição, portanto, igualmente ocorre como fator de demérito do beneficiário, cujo perispírito não reestruturou o órgão recebido, adaptando-o à sua necessidade e gerando substâncias reativas que expulsaram o corpo estranho aos seus equipamentos, né? Que expulsaram o corpo estranho aos seus equipamentos. Então, vai haver uma reação do perispírito que vai expulsar o corpo estranho, o corpo transplantado. Bom, aí as coisas começam a ter sentido, né? Porque é de esperar que a tecnologia nos ajude, e ajuda mesmo, mas nem sempre é suficiente. Então, vimos aqui com a benfeitora espiritual que por conta aí do demérito do indivíduo, a doença ainda fica instalada. Tem um motivo de crescimento ou de reparação. A medicina quer curar a doença, mas a pessoa continua doente. Eis algo a ser refletido. Você cura o doente, segundo a medicina, mas o indivíduo continua doente, né? Então, digamos que você dê medicamento para a úlcera. Ele toma medicamento, o medicamento promete curar. Passa o tempo previsto pelo médico da cura, o médico tira o medicamento. E você vai olhar, a pessoa ainda está doente. Então, existe aí um lapso entre a cura e o doente, né? Então, por isso que o transplante não dá certo, em alguns casos, né? O indivíduo ainda não aprendeu. Isso significa o quê? Se ele tivesse o sucesso no transplante do órgão, como ele ainda internamente está doente, né, ele tem aí dissonância interna, ele vai adoecer o corpo. Vai acontecer alguma coisa que ele vai ter problema. Não é? Então, veja bem, a doença está trabalhando a alma. Está trabalhando a alma para ela aprender. Se ela não aprende, ela precisa ainda do medicamento, a doença. Né? Então, uma coisa que não se fala e que no futuro vai falar, os médicos, e eu vejo aí a psicologia também, a psicologia eu acho que trabalha mais nessa questão, é a mudança do comportamento. Veja nos livros de André Luiz, os médicos espirituais, né? Eles não ficam falando em termos técnicos somente, mas falam de mudança moral do indivíduo. Ora, se o indivíduo ele continua com aquele comportamento gerador de tormentos, de sofrimentos, de doenças, não adianta você dar medicamento. E a causa que é o comportamento? Então, é a mudança moral. Então, digamos, fez a cirurgia no indivíduo, mas a mudança moral. Não é? O indivíduo seguir a moral cristã, a moral proposta por Jesus. Amar ao próximo como a si mesmo,
não querer para os outros o que não queremos para nós. Ora, se eu sou uma fábrica de maldades, que eu fico falando mal dos outros, que eu fico fofocando, que eu fico maldizendo, como que eu quero não ser doente? Eu sou uma fábrica de doença. Ora, eu tenho que mudar essa fábrica, eu tenho que levar à falência, entrar em concordata com essa fábrica e abrir uma nova, né? Ou reestruturar aquela lá, começar a ver as coisas boas nos outros, o lado bom da vida. Bom, vamos lá. Então, temos de considerar que se ela fosse curada antes do tempo, poderia reincidir na falência do passado, agravando ainda mais sua situação. Você pega uma pessoa que às vezes ela não pode ter uma boa saúde, porque ela usa a saúde para fazer o mal, né? Então, você pega uma mente brilhante, aliás é o nome de um filme, né? Você pega uma mente brilhante que usa o seu saber, o seu conhecimento, para provocar pessoas, para provocar sofrimentos, para perturbar. Então, ela não pode ter inteligência por enquanto. Está faltando aí a moral, não é? Então, quando uma pessoa dessa reencarna com deficiência mental, é um freio para ela não continuar afundando no poço, porque todo o mal que ela está fazendo repercute nela. Então, ela pode pedir, ou assim, o reflexo da mente das pessoas provocadas por ela vai refletir nela de tal forma que vai gerar os tormentos mentais. Ela já tem a culpa de fazer o mal. Então, ela não tem defesas psíquicas. Os obsessores ou as pessoas que sofreram os seus desmandos vão reverberar nela os seus tormentos, causando uma série de alterações psíquicas, né? Lembrando aqui um caso de autoobsessão, no livro de André Luiz, Libertação, um escritor que usava do seu conhecimento de articulista para escrever coisas que alienavam os seus leitores, né? Jogavam ideias perturbadoras na cabeça deles. Esses leitores se prejudicaram com isso, muitos deles, alguns desencarnaram e foram ao encalço do escritor, cobrar dele, pedir satisfação. Ele ficou desequilibrado. Quando André Luiz o encontra, ele pergunta o que é o pensamento. Aí você já vê que o cara está pirado, né? Ele está pirado mesmo, que ele não consegue entender o que... Ele confunde o pensamento e a vida dele com os personagens nos quais ele escrevia os artigos dele, né? Então você veja que reverberou nele o pensamento das suas vítimas. E aí ele se atormenta. É interessante isso, né? Nós poderemos pensar numa visão materialista, irresponsável às vezes, de que eu tenho que cuidar da minha vida, os outros que se dane. Não é bem assim, não. Se o que você está fazendo reflete na vida dos outros, você é corresponsável, né? Não adianta esse discurso que não vai livrar de nada. Bom, vamos ver aqui onde que eu parei. Bom, então a ciência procura compreender o indivíduo nos limites do corpo, né? Esse limite se verifica, por exemplo, no desdobramento de... não, isso eu já falei. No desdobramento de equipes profissionais. Isso eu já falei. Também falei que o indivíduo ele carrega suas falências do passado. A ciência, mesmo não conseguindo êxito em alguns casos, está fazendo o seu papel em buscar a cura, aperfeiçoando cada vez mais suas técnicas. E vai melhorando, vai trazendo condições. Eu lembro de uma fala de Joana de Ângeles, que à medida que nós vamos tendo merecimento, olha só, gente, as coisas não acontecem gratuitamente e assim, casualmente. À medida que avançamos evolutivamente, nós vamos merecendo
o aperfeiçoamento da ciência para melhorar as condições do ser humano. Interessante, né? Então, o indivíduo tem merecimento. Ele sabe se valer desse avanço, das melhorias para o crescimento pessoal e social. Não é egoístico. Um dia, o médium estará mais atento à inspiração da espiritualidade quanto às questões kármicas do seu paciente, como o psicólogo também. Ou saberá ouvir um médium em tal situação. Né? Um médium, você já pensou um médium na equipe médica? Bom, como Allan Kardec fala, todos somos médium. Mas poderá ter um médium ostensivo que vai escutar os benfeitores espirituais falando alguma coisa, dando alguma sugestão. Não é assim que acontece na sala de desobsessão? O indivíduo entra, senta na sala, recebe o passe, sai, o espírito incorpora no médium e depois vem uma mensagem para o obsediado. Olha, muda o seu comportamento nisso ou naquilo, melhora isso ou aquilo. Será que o médium ou o médium que trabalha junto com os médicos não poderá dar orientação? Essa relação estreita com o mundo espiritual vai ser cada vez mais intensa. Nós somos espíritos encarnados, né? Não tem que ter essa divisão. Existe por causa da nossa imaturidade evolutiva. Quanto tempo nós temos? 1 minuto. No campo da psicologia verifica-se postura similar, uma vez que as várias abordagens psicológicas procuram compreender o ser humano no seu todo, corpo, ego, consciente, inconsciente, existência, energia, espiritualidade, sociedade. A personalidade, de acordo com a perspectiva ortodoxa, é determinada pela genética, pelo determinismo ambientais, que se dividem em cultura, classe social e família. O indivíduo nasce tabula rasa e aí se constitui. Essa é a visão materialista, né, da visão psicológica materialista. O indivíduo, ele é constituído desse modo, né? Ele nasce tabula rasa, é uma folha de papel em branco, que só vai começar a ser escrito nesse papel a partir do nascimento. Não, para nós espíritas não. Antes de nascer, o indivíduo já tem uma história. Ele já tem uma história, ele nasce com uma bagagem de experiências que vão se apresentar em forma de aptidões, tendências, vocação, seja lá o nome que nós quisermos dar, né? São os patrimônios evolutivos do indivíduo, entendeu? Bom, enquanto você pensa nessas colocações, nós vamos ao intervalo e já voltamos. Rádio Boa Nova, 24 horas no ar. Atenção, sócio do clube. Bom, para vocês que estão no Facebook acompanhando o programa, nós vamos aproveitar esse pequeno intervalo para mostrar alguns ambientes aqui da Rádio Boa Nova. Então, aqui vocês estão vendo o estúdio que eu estou falando. Aqui fica o operador Marcos Cabrini, que está trabalhando toda a parte operacional. Então aqui é o corredor, aqui está o Marco, aqui está a Mariana, que está me auxiliando. Agora nós vamos fazer o seguinte, como daqui a pouco vai começar o jornal Nova Era, nós vamos caminhar para a sala do jornalismo, que eles estão preparando a matéria. Olá, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo do Facebook, trazendo para vocês a equipe do jornalismo Nova Era, preparando as matérias que daqui a pouco vão estar com vocês. Tem alguma matéria quente aí? Olha, hoje nós vamos falar a respeito da Gênese. A Gênese ela foi lançada no dia 6 de janeiro. Nós vamos falar a respeito do começo de tudo. Legal, então tá aí um convite para o pessoal ficar atento para saber mais sobre a Gênese. Obrigado, bom trabalho para vocês. Já, continua lá, Marco. Bom, estamos de volta aqui.
tem vários ambientes, várias salas que depois eu vou apresentar para vocês que estão no Facebook. Por enquanto, é isso. Agora vamos voltar para a sala, que daqui a pouco começa. Deixa eu ajeitar a câmera aqui, quem vai ajeitar é a Mariana. Deixa eu me posicionar. Obrigado, Mariana. Best-sellers à Voltando pronta ao entrega no Mercalivre. Gostaram de ver encontra... aí a equipe do jornalismo da Boa Nova, da Nova Era, jornalismo da Nova Era, falando de coisas elevadas, também uma reflexão do espiritismo em torno das mensagens, em torno das, Rádio Boa das Nova. reportagens. Muito bem, estamos de volta. Hoje estudando o livro Desafios de Mudar. Quem quiser entrar em contato pelo WhatsApp, o telefone é 979-6640-36. Deixa eu ver aqui se no WhatsApp tem alguma mensagem. Precisa carregar. Tudo isso é novo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Bom, não, ainda não tem. Ainda não tem. Vamos continuar os nossos estudos. Bom, gente, então a programação reencarnatória, que é o nosso estudo de hoje, vai preparar o indivíduo da melhor forma possível para que ele consiga atingir os seus objetivos que estão ligados ao seu crescimento pessoal. E isso implica, muitas vezes, enfrentar dificuldades que vão melhorando a personalidade, né? E algumas pessoas não entendem, mas como que o indivíduo vai passar por dores, perdas, dificuldades? Mas é justamente para o indivíduo aprender a lidar com aquelas situações. Ele desenvolver a sua capacidade de gerir as questões da sua vida. Né? Capacidade. E como se desenvolve a capacidade? Enfrentando situações. Mas vamos pegar aqui o livro. Então, do mesmo modo que a medicina tem a sua visão do ser humano como um corpo, né, e hoje já tem muitos médicos pensando na questão espiritual, a psicologia também aborda os vários temas do comportamento humano, como o corpo, o ego, consciente, inconsciente, etc., mas levando em conta que é uma personalidade corporal, não é? O Espiritismo, porém, amplia essa visão, asseverando que antes do seu nascimento no corpo físico, o indivíduo já era uma individualidade, com um repertório de experiências milenares. Então, a ideia da tábula rasa é que ele nasce uma folha em branco e vai escrevendo, vai fazendo, digamos, um livro, né? Para nós, não, o indivíduo já nasce com um livro cheio, que não para nunca. Então, ele já traz os conhecimentos, ele traz possibilidades, né? O indivíduo já era uma individualidade. Individualidade é o espírito. É a somatória de todas as encarnações. Individualidade é o espírito. A personalidade é o eu da vida atual. É a personagem, o personagem que você é na vida presente. Que personagem é você? Eu sou o personagem Mário, né? Eu, como Mário, eu tenho a minha família, o meu trabalho, os meus estudos, né? Isso que eu estou fazendo nesta existência vão me trazer experiências, conhecimentos que enriquecem eu como espírito. Algumas pessoas às vezes não entendem isso. Eu sou um espírito, sou uma individualidade. Nesta encarnação,
eu estou vestindo a personagem, eu, espírito, estou tendo a experiência da personagem Mário. Eu sou o personagem Mário, não é? Não sei se deu para entender, mas quanto mais você vai estudando, isso vai ficando claro. Nós sempre somos nós espíritos. Em cada existência nós temos uma personalidade, ou nós vivemos uma personalidade, mas é sempre você espírito, tá? Quando algumas pessoas dizem, ah, o meu espírito é assim, não é o meu espírito, eu sou assim. Né? Você não tem uma coisa chamada espírito, você é um espírito. Deu para entender? Espero que sim. Bom, vamos adiante. Deixa eu ver aqui se tem alguma colocação. Bom, é o seguinte. Então, olha só, para entender mais, não é? Os pais, familiares, amigos, inimigos, atividades profissionais e classe social representam, na vida do espírito reencarnado, veículos facilitadores e necessários ao cumprimento da tarefa. Estas situações, os pais, familiares, amigos, inimigos, atividades, compõem a minha vida. São os veículos que possibilitam a minha existência, né? Eu cumprir a minha tarefa. E nessa conjuntura é importante destacar a influência dos nossos desafetos que, na condição de seres desencarnados, clamando justiça, podem nos perseguir e tentar vingança. Esses perseguidores são denominados, segundo o Espiritismo, de obsessores espirituais. São espíritos que alimentam um só objetivo, aniquilar seu algoz do passado. O espírito que me persegue me vê como o algoz do passado. Eu, no passado, fui o algoz, por isso que ele está me perseguindo. Então, na vida, nós também encontramos essas questões de influência espiritual. Tem uma pessoa no telefone, quem é? Olá? Bom dia. Bom dia, quem fala? Helena. Olá, Helena, pois não? Doutor Mário, eu gostaria assim, que o senhor me dissesse alguma coisa, alguma palavra de conforto, porque vai fazer um ano que a minha filha faleceu, domingo, dia 8, e eu estou tão assim, triste, tão precisando ouvir alguma palavra de consolo. O senhor poderia dizer alguma coisa de quem desencarnou? Sim. De quem foi para a outra vida, né? Uhum. Mas eu tenho alguns ensinamentos que eu frequento, não sou assídua, mas frequento de vez em quando a casa espírita, mas eu estou tão assim, ansiosa de ouvir sobre a vida depois da morte. Então, olha... Eu fico assim, pedindo sempre para Deus que ilumine onde ela está, mas eu não sei se isso é o suficiente. Isso é suficiente, não dá para fazer mais nada. Nós temos que orar e vibrar. E sem ficar chamando ela. Então, veja bem, primeiro é natural... Sem o quê? Sem ficar chamando ela. Ah, tá. Primeiro, é que é natural nós sentirmos saudade. É claro, é uma pessoa querida, nós amamos e sentimos saudade. Agora, nós temos que aprender a lidar com a vida. Se a vida nos separou temporariamente, é porque tem uma finalidade. Mas se separou temporariamente, mas você pode encontrá-la fora do corpo através do desdobramento espiritual, né? E isso acontece mais do que nós imaginamos. Agora, veja, a vida espiritual é a verdadeira vida. Então, ao desencarnar, ela vai encontrar os avós, os tios que já desencarnaram, amigos, e inclusive de outras existências. Ela vai para uma cidade espiritual, onde vai encontrar universidades, hospitais, casas, trabalhos, etc. Né? E ela vai continuar o trabalho dela, os estudos dela, vai continuar ligada afetivamente com vocês, você, mãe, e os familiares. Ela tem uma filhinha de 8 anos. Então, quando ela pode, ela vem visitar os familiares, abraça os familiares. Será que ela já pode?
Aí a gente não sabe como que era a vida dela. Mas não fica pensando nisso. Deseja o bem dela, procura levar a sua vida com alegria para passar para a filha dela essa visão de vida, uma visão otimista, sabendo que nós não perdemos ninguém, que nós estamos sempre juntos. Ok? Ok. Você já leu algum livro espírita? Não, assim, não. Eu até ganhei um livro, mas eu não li ainda. Eu tenho ouvido de manhã o programa do William Sanches, mas ler eu não li, não. Então, olha... Eu tenho aqui o livro que eu nem lembro o nome. Mas então, deixa eu te fazer uma sugestão. Leia o Evangelho segundo o Espiritismo, para você conhecer o Espiritismo. Eu li. Inclusive, o Livro dos Espíritos, onde tem perguntas e respostas. O Allan Kardec fazia pergunta para os espíritos. Por exemplo, o que acontece depois da desencarnação? E os espíritos respondem. Entendeu? Então, leia o Livro dos Espíritos para você conhecer o que acontece quando a pessoa desencarna. Lá você vai ter todas as respostas. Quando você terminar de ler o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, leia o livro Nosso Lar, de André Luiz. Tá bom? Mas olha, eu quero um compromisso seu, pode ser? Pode. Leia. Tá. Não deixa passar o tempo, vai atrás da leitura, que isso pode te ajudar muito no seu processo evolutivo. Tá. Aqui de manhã eu ouço o programa do William Sanches, eu coloco a água na mesa, coloco o livro segundo o Espiritismo, mas qual seria assim? E aí eu peguei um jeito de ler que é em sequência. Mas tem alguma parte específica do Evangelho? Não, né? Lá você pode procurar no índice a perda de entes queridos. Veja lá. Eu não sei, não lembro o título exatamente, mas procura o título que te chama a atenção e leia. Tá bom? Leia que você vai ter as respostas que você precisa. Tá bom. Obrigado a sua ligação, viu? Obrigada. Um abraço para você. Muito bem. O Espiritismo vem desmistificar a morte como o fim de tudo. Que coisa tétrica, que coisa amarga, não é? Você veja, isso muitas vezes é prova para uma pessoa acreditar que tudo acaba com a morte. Dá aquele sentimento de finitude, de que tudo tem um fim, de que nada vai adiante, terrível, traz uma angústia terrível. E o Espiritismo vem mostrar que a vida existe depois da morte do corpo físico. E não é teoria, são os espíritos que se manifestavam, se materializavam, evidenciando a vida após a morte. E pessoas que, como você e eu, saímos fora do corpo e constatamos a vida fora do corpo físico. Então, aqueles que não acreditam, o problema deles é uma opção, né? Uma hora eles vão ter que acordar para isso. Bom, continuando aqui. Olha, gente, eu estou com um problema no WhatsApp que não está entrando, tá? Não sei o que acontece aqui. Não está entrando, então não estou vendo aqui as possíveis perguntas. Mas vamos lá. E nessa conjuntura, bom, nós falamos da obsessão, né? Então, olha só, gente, a obsessão ela vai se insinuando vagarosamente, vai entrando na mente da pessoa e colocando ideias de que ela não é importante, de que ela não vale nada. Outras vezes faz o indivíduo ficar fixado na sua área sexual, só pensa em sexo, só pensa em dinheiro, e o indivíduo vai caindo nessa monoideia, né? E ele vai se desviando da sua programação reencarnatória por conta dessa influência espiritual, calcada, a influência espiritual, nas tendências pessoais. Estuda o Espiritismo para você saber o que está acontecendo com a sua existência. Além desse tipo de obsessão, há aqueles levados a efeito por desencarnados inimigos do progresso. Tem espíritos que são especializados em colocar obstáculo naquelas pessoas que estão pensando em melhorar. Não é uma obsessão que vem do passado, são espíritos opositores do progresso. Tudo que você tenta fazer de bom, eles vão colocar obstáculo.
Bom, eu vou avançar um pouco mais aqui. O Manuel Filomeno de Miranda vai dizer, deixa eu pegar do começo, a ação dos obsessores é perniciosa por sua alta carga de ódio e de maldade. Olha só, de repente você está elevando a sua vida, você sente uma raiva de alguém que você não consegue entender. Uma raiva terrível, ou um medo, uma apatia. É como se você ficasse incorporado, possesso por esse estado de humor. E pode ser uma obsessão espiritual. Então, olha só. Gerando medo, insegurança, baixa autoestima, sentimento de inferioridade, insociabilidade. Na visão do espírito Manuel Filomeno de Miranda, esse quadro de influência expressa-se com síndromes que podem confundi-la com os conhecidos transtornos neuróticos e alguns psicóticos, portanto, mais profundos. Sistematicamente surgem os desequilíbrios de humor que se acentuam em manifestações fóbicas, distímicas, empurrando as vítimas para as depressões, em determinados casos, e noutros, assolando-lhes a rebeldia, a violência, a agressividade, as paixões servis. Então, pode aparecer como se fosse um comportamento neurótico, um comportamento desequilibrado, e são atuações dos obsessores em determinadas áreas frágeis da personalidade, que o indivíduo vai se desequilibrando de tal forma, e o indivíduo pensa que é apenas um comportamento dele, desequilibrado, e não busca ajuda espiritual. Né? E o espírito, como sabe muitas vezes das tendências do indivíduo, vai trabalhando naquilo lá, vai desequilibrando ele. Especificamente em relação às neuroses, o espiritismo esclarece que muitas vezes elas procedem de vidas passadas e, por estarem gravadas no inconsciente, se manifestam na vida presente. Então, tem neuroses, tem comportamentos conflituosos, tormentosos que nós trazemos do passado. Isso você pode ver em relação, por exemplo, à sua identidade. Às vezes você pode ter dúvidas sobre a sua identidade. Você pode questionar se você é equilibrado, se não é, se você é bom, se você é maldoso. Tem gente que fica questionando se é louco ou não é. É uma coisa, né? Então, nós trazemos isso do passado e às vezes tendemos a nos apegar a esses comportamentos, é o que a gente vai chamar de identificação, e nós acreditamos ser estes comportamentos desequilibrados, sem distinguir que nós estamos desequilibrados temporariamente, que isso vai passar. Agora, veja, se eu trago essas tendências do passado, se eu trago uma tendência melancólica do passado, esse comportamento neurótico, na vida presente eu tenho a oportunidade de aprender a superar essa melancolia e começar a ver o lado bom da vida. Né? Agora, por que tem essa melancolia? Porque o indivíduo viveu na fossa, porque ele fez os outros sofrer, ele fez alguma coisa para ter esse lado triste na personalidade. Então, você hoje está fazendo o que para se tornar uma personalidade triste ou uma personalidade otimista, alegre? Eu queria lembrar um nome aqui que me fugiu. Uma personalidade positiva, né? Positiva, e não mais aquele estado doentio. Bom, quanto mais positivos estivermos, mais lúcidos ficamos. E, portanto, podemos dar uma direção na vida mais acertada. Não é? Caminhamos para o crescimento, vamos agregando conhecimentos, ampliando a nossa rede de relações. Tudo vai melhorando. Então, o indivíduo está aproveitando bem a sua existência. E Joana de Ângeles vai dizer que o indivíduo, quando se esforça bastante, tem merecimento, ele pode ir na cidade espiritual de onde ele procede, acessar arquivos da sua programação reencarnatória para poder se realinhar com essa programação.
Tudo isso depende do nosso esforço. Do nosso esforço. Nós podemos ter acesso, você já pensou que bacana? Você ter informações, puxa vida, eu tenho um compromisso com tal pessoa, eu estava me afastando dela, ou de tal projeto, não é? Eu estava me afastando, deixa eu me aproximar, deixa eu continuar. E isso, obviamente, pode ajudar a pessoa. Quanto tempo nós temos, Marco? 1 minuto? Bom, gente, então estamos terminando. Agradeço a vocês todos do Facebook, o pessoal da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova aí que estão acompanhando. Estudamos o livro Desafios de Mudar, do autor Mário Mas, que sou eu. Todos os direitos desse livro são dados às Casas André Luiz e à Rede Boa Nova de rádios. Agradeço a todos vocês, tenham uma boníssima semana, estudem bastante, leiam bastante, para que nós possamos melhorar a nossa condição psíquica para aproveitar melhor a nossa existência. Muito obrigado, boa semana a todos. Você ouviu Desafios e Soluções. Começa agora, na Rádio Boa Nova, programa Ápice Desenvolvimento Humano, com o especialista em inteligência emocional, Plínio de Souza. Salve, querido amigo ouvinte, é um prazer estar com você todos os dias nesse mesmo horário, né? E hoje falando sobre dependência química. Pô, isso é um mal terrível, né? O Brasil tem aí mais de 15 milhões de dependentes de álcool e drogas. Você sabia disso? São estima-se mais de 20 milhões, tá? 15 milhões de dependentes de álcool e 5 milhões de dependentes das outras drogas. Ou seja, a coisa é terrível, né? E talvez você tenha alguém na sua família ou no seu círculo de convivência, de amigos, que sofre desse mal. Famílias se desestruturam, famílias sofrem quando um ente querido da família se afunda nas drogas, se afunda no álcool. E tem solução? Tem solução. Tem solução. Agora é preciso um olhar sistêmico, tá? Não adianta olhar só para o dependente químico falando, ele é o problema, ele é o problema. Se a coisa já ficou grave, é importante olhar para o sistema familiar, porque os comportamentos